Vocês já ouviram falar de clique na alfabetização? Já ouviram falar assim, aquela criança está quase lá, só falta um clique? É sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Meu nome é Ligiane Gomes, eu sou psicopedagoga, doutora em educação escolar, e a gente vai falar um pouquinho hoje sobre uma situação que ela é muito comum no universo escolar, mais especificamente no processo de alfabetização, e que é o famoso clique, né? Mas o que isso significa? O que é esse clique? Em primeiro lugar, ele sempre está relacionado com uma expectativa de que a criança esteja alfabetizada. Então, significa que a criança está perto da alfabetização, está quase lá, né? Mas esse clique pode significar assim, falta um estalo, falta um passe de mágica para que a criança possa se alfabetizar. Então, a gente tem que pensar em algumas coisas, né? O que significa esse estalo, esse passe de mágica? Pode significar que a criança está lendo, mas que não está escrevendo. Ela está lendo, mas está lendo muito silabado. Ela não está lendo convencionalmente, porque ela está omitindo letras, acrescentando letras, né? Então, num primeiro lugar, nós, enquanto educadores, a gente precisa pontuar em que momento aí que a criança está, para que a gente possa usar esse termo que só falta um clique. Apesar que eu não gosto muito desse termo, né? A segunda coisa que a gente tem que pensar é que esses processos de alfabetização, eles não acontecem, assim como qualquer desenvolvimento infantil, eles não acontecem num passe de mágica. Então é preciso que a gente pontue bem isso para os pais, né? Que existe um processo, porque os pais eles têm uma expectativa muito alta de que a criança foi para o primeiro ano, ela vai ser alfabetizada, então que ela vai cometer poucos erros, ela vai logo tá escrevendo convencionalmente. E essa expectativa às vezes é muito alta, considerando às vezes o curto prazo em que a criança está tendo a experiência com a alfabetização. Então, primeiro de tudo, é preciso que a gente pense o seguinte: o processo de alfabetização, ele acontece aí em níveis, né? Não vamos falar um pouquinho dele só para a gente contextualizar quais seriam esses níveis para a gente poder pensar nessa história do clique. Então, o primeiro nível que a gente tem é o pré-silábico, em que a criança ela não faz muita diferenciação entre número, letra, ela coloca aí um monte de letra, sem correspondência nenhuma, porque ela sabe que para escrever a gente usa símbolos, né? Um segundo momento é o nível silábico. No nível silábico, a criança ela já percebeu que para ela escrever, ela fala de pedacinhos, né? Então, cada pedacinho que ela fala, para ela corresponde a uma letra. Então, ela começa a fazer essa relação. Então, vamos pensar assim, na palavra macaco, né? Ela pode escrever no que a gente chama de silábico sem valor, onde ela vai usar as letrinhas que ela mais conhece, geralmente as letrinhas do nome dela, que não tem correspondência sonora nenhuma com a palavra que ela quer escrever. Então, macaco ela pode escrever B-L-A. Não tem correspondência nenhuma. Para os pais que são leigos, isso parece uma loucura, né? Mas para a gente que é da área da educação, a gente sabe que isso tem um sentido, que tem
um significado, né, que faz parte do processo, mas os pais, eles não conseguem entender muito bem isso, né? Com valor, né, o silábico com valor é quando a criança ela já aprendeu, além dela aprender que ela pode escrever uma letrinha para cada som, ela faz a correspondência desse som. Então, por exemplo, para escrever macaco, ela vai usar as letrinhas que estão na palavra macaco, para a gente escrever macaco. Então, pode ser MCO, MCA, MAC. São palavras possíveis para ela escrever, são formas possíveis para ela escrever macaco. O nível silábico alfabético, aí é quando a criança ela já percebeu que eu preciso aí de consoante e vogal para formar sonzinho. Eu consigo perceber que quando eu falo todos os sons da letrinha, das letrinhas, né? Mas eu não consigo fazer ainda essa representação escrita na sua totalidade. Eu acabo omitindo algumas letras. Continuando aí no exemplo do macaco, eu poderia escrever M, caco, né? Omitir a palavra A. Ou eu poderia escrever M-A-C-A-O, né? Macao. Então, eu omiti a letra C. E depois, a escrita alfabética, que ela já percebe todas essas correspondências sonoras, mas que ainda não é uma escrita ortográfica, ou seja, a criança ela não aprendeu ainda a usar corretamente, né? Então, ela vai fazendo aí trocas às vezes acertos, no G e no J, no X e no CH, no S e no Z, né? Então ela não tem aí uma escrita totalmente ortográfica. Então, quando a gente sabe isso, quando o professor ele tem domínio disso, né? O uso do clique fica assim bem diferente, porque se uma criança está no silábico com valor para ela chegar no alfabético, é um clique diferente dela estar no silábico alfabético para o alfabético. É um clique totalmente diferente, porque em um eu preciso passar por uma fase, por um nível para eu chegar onde eu quero. E no outro eu estou pertíssimo, digamos assim, né? Do silábico alfabético para o alfabético. Então, eu preciso pontuar bem isso para os pais, para que eles não tenham essa expectativa de que isso vai acontecer num passe de mágica. Esse clique aí, eu preciso de muita intervenção. Eu preciso de várias atividades específicas para aquele nível que a criança se encontra, para que ela possa ir caminhando nesse processo de alfabetização. Então, aí a gente tem uma questão séria, né? Mais séria ainda do que o conhecimento desses níveis, que é quando a gente espera esse clique e esse clique não acontece. Essa é uma das minhas maiores preocupações, né? Que às vezes a escola ela chega nos pais e diz: ah, não, mas ele tá quase lá. Não, mas não, agora ele tá quase lá. E o pai ele fica meio assim, sem saber o que é esse quase lá. Quando a gente vai pensar nesse clique que não acontece, o que a gente tem visto é que a criança passa um bimestre, passa um semestre, chega às férias, vem agosto e parece que a criança está do mesmo jeito. Então, vamos pensar no seguinte: a criança, ela está na escola recebendo intervenções específicas, né, sistematizadas, todos os dias. É preciso que a criança avance. Se ela vai avançar pouco, se ela vai avançar muito, essa é uma outra questão. Mas a criança que recebe intervenções sistematizadas, elas precisam avançar.
Isso a gente precisa ter muito bem pensado na escola. Segunda coisa, a criança não está aí no desempenho esperado? Vamos pensar quais são as intervenções específicas que serão trabalhadas com essa criança. É preciso pensar, é preciso organizar e até mesmo reorganizar as atividades que essa criança irá trabalhar, desenvolver na escola. E a terceira questão é da hipótese da possibilidade de uma avaliação psicopedagógica em que a gente possa avaliar, né, identificar as habilidades preditoras da alfabetização dessa criança, as questões de atenção, memória, funções executivas, né, aspectos que estão diretamente ligados com a aprendizagem da criança. Então, aí a gente pode pensar no seguinte, pensar num protocolozinho de observação da escola, né? Porque a ideia é de que o psicopedagogo não concorra com a escola, não é esse o papel, cada um tem a sua função, a sua especificidade. Então, vamos pensar aí num protocolozinho de observação. A criança está na escola recebendo intervenções todos os dias. Passou um tempinho, parece que nada aconteceu. Vamos pensar em atividades na escola específicas para trabalhar com essas crianças, que valorizem, que privilegiem as habilidades preditoras, principalmente princípio alfabético, conhecer o nome e principalmente o som das letrinhas, tá? E a consciência fonológica. Vamos brincar aí das palavrinhas que rimam, palavrinhas que começam com os mesmos sons, né? Possibilidade de modificar, alterar o som das palavrinhas da sua ordem. Por exemplo, lobo, se eu falar de trás para frente vai ficar bolo. Trabalhar bastante com essas questões que são as habilidades preditoras. E passou um tempinho, parece que a coisa não vai? Vamos sentar, conversar com o seu coordenador, para que junto vocês possam pensar aí em como conversar com os pais e sugerir uma avaliação psicopedagógica. Quando a gente pensa numa avaliação psicopedagógica, a gente não está pensando como primeira opção em quadros de transtorno de aprendizagem. A gente está pensando numa primeira opção de analisar as potencialidades e as fragilidades da criança para intervir naquele processo da criança, daquele momento. O que é naquele momento que a criança está precisando, né? Se dentro dessa avaliação surgirem aspectos de transtornos de aprendizagem, isso é uma outra coisa que deve ser analisada. Mas com relação ao clique, a criança que não tem um avanço, é preciso que a gente fique em estado de alerta para o desenvolvimento dessa criança, né? Então, o que a prática clínica tem nos mostrado? Que quanto mais se espera esse clique, mais as coisas desandam. Então, era isso que eu queria falar para vocês, né? E vamos ficar atento, não esperar muito para fazer intervenções mais específicas com as crianças, tá bom?